Pessoal, olha nós aqui de novo, né? Eu queria falar sobre um outro texto. Não esqueça de se inscrever no canal, dá seu like aí. Apesar que eu quero ler um texto para você um pouco longo. Nós estamos entrando no fim dos tempos. As pessoas estão se corrompendo por causa de coisas banais da vida, né? As igrejas estão se corrompendo, algumas igrejas estão aderindo adaptando o mundo dentro das igrejas. As pregações é só de prosperidade e nada de Jesus está voltando. Gente, eu vou ler o texto e cada um tira a sua conclusão que eu achar melhor eu tirar. Eu tiro para mim o que esse texto está me dizendo dentro das igrejas, né? Vamos ler. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24 e no verso de número 1 em diante, que diz assim: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles os seus discípulos, mostrando a estrutura do templo. Porém, ele disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedras que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, né? Dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda no fim do mundo. Jesus respondeu, disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vamos ler novamente, eu errei. Disse Jesus no versículo de número 4, e respondeu, disse-lhe: Acautelai-vos, vírgula, que ninguém vos engane. Porque no muitos, versículo 5, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Já está acontecendo já. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é lícito que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, portanto, se levantarão nação contra nações, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matarão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Quando eu vejo alguém perseguindo um cristão, você acha que eu me preocupo porque alguém está falando mal dele? O cara que é cristão, o cara que prega a Bíblia, aquele que vai lá falar com a verdade, e alguém vai lá e fala mal dele, eu não me preocupo não, porque ele falou a verdade, que nem o Paulo Júnior, ele fala uma verdade e essa verdade tem que ser dita. Que essa é uma geração débil, ele fala isso. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, uns outros serão odiados. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, é pecado, irmãos, o amor de muitos esfriaria. Mas naquele que persevera até o fim será salvo. Aí ele fala mais, versículo de número 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a nação, e então verá o fim, que ainda não foi pregado ainda o evangelho de Cristo. Algumas nações ainda proíbem, né? Quando, pois, virdes que a abominação de desolação que falou o profeta Daniel, a este lugar santo, quem lê entenda. Só lê lá Daniel, o livro de Daniel. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes, e quem tiver sobre o telhado, não seja tirado alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Ai das grávidas, os que amamentam naquele dia. Quando fala ai,
retirar o bebê, porque a Bíblia fala que as crianças são santas. O próprio Jesus disse isso. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de vir. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tem gente ainda santa e digna que merece o céu. E por causa deles que ainda Jesus não voltou. Porque tem que se cumprir o que ele está falando. Então se alguém vos disser, eis aqui Cristo, está aqui, ou ele está ali, não acredite. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tantos sinais e prodígios que são possíveis, enganariam até, se possível, até os escolhidos. E eis que vos lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra no ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali está os seus abutres. Irmãos, só entenda esse texto é forte, hein? E logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas caíram do céu, e as potentes do céu serão abaladas. E então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Eita glória! E todas as tribos toda a tribo da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com um grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos como hino de clamor e trombetas, e aos quais juntarão os seus escolhidos desde o quatro ventos e uns aos outros extremidade do céu. Para você meditar nesse texto, saiba de uma coisa: se você não acredita que o seu pastor fale, não, vamos ganhar o mundo, só lê ele em primeiras cartas de João. Vamos lá ler? Vamos lá, primeiras cartas de João, no capítulo número 5. Vamos ler? Vamos lá? Ou não? Vamos ler. Quero ler o texto para você. Aqui, ó. Primeiras cartas de João, capítulo 5. O evangelho de João que escreveu essa carta. 5, verso 1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Crer é cumprir os seus mandamentos. Todo aquele que ama, e aos que gerou também ama, e aos que nele é nascido. Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é nascido do mundo, senão aqueles que crê? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por águas e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o que o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra é Jesus. E esses três são só um. Os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Em quem a Deus não crê, mentiroso, e fez, portanto, não creu no testemunho que Deus, o seu Filho, deu. Que Deus deu o seu Filho. O testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então não se esqueça de uma coisa: se o seu pastor diz que você deve ganhar o mundo compactuando com o mundo, é mentira.
tá bom? É mentira. Aqui, pessoal, ó, o texto também em 1 João capítulo 2, o verso de número 14, que diz assim em diante: eu vos escrevo, pais, porque já conheciste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Olha o que ele está falando. Ele está falando que está dentro da igreja. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a minha palavra, fique com Deus, que Deus te abençoe.